Boa noite, administradores, formandos, universitários, administradores já formados, profissionais de todas as áreas. Está começando o nosso sexto Guia do ADM On-Air. O Guia do ADM On-Air é um programa do Guia do ADM, onde visa distribuir, disseminar e fomentar conteúdos de administração para desenvolver novos administradores e contribuir para aqueles que já estão no mercado de trabalho. Né? E disseminar um pouquinho mais a nossa profissão, fazer cada vez mais o administrador ser valorizado aí dentro desse mercado, dessa gama de profissionais. Hoje o nosso tema será gestão da inovação. A gente tem uma convidada super especial, mas para falar um pouquinho com ela, para falar sobre ela, antes a gente vai apresentar aqueles que fazem parte do Guia do ADM. Lembrando que o Guia do ADM ele é composto por administradores ou então universitários de administração. A gente vai começar com a representante lá do Pará. Gleice, apresenta para a galera aí. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estou feliz de estar participando do sexto Guia do ADM On-Air. Meu nome é Gleiciane, sou de Tucuruí, Pará, gente. Sou formada em Gestão e Recursos Humanos, MBA em Administração e especializando em Estratégia de Negócio e Inovação Empresarial. Agora partimos para o Ceará, com a nossa nova representante de lá também. Oi, gente. Eu sou Letícia Silveira, sou líder representante do Ceará, tenho 17 aninhos e curso primeiro período de administração. Voltamos agora para o Pará com a nossa outra líder, onde nasceu aí o Guia do ADM. Olá, galera, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com essa grande convidada, a querida Marta Cerezo. Eu sou a Maria, eu tenho 23 aninhos, eu já sou formada em administração, já me especializei em engenharia de produção e estou aqui para compartilhar sempre com vocês o melhor conteúdo. E vamos que vamos! Bom, meu nome é Marco, tenho 21 anos, sou líder representante do estado de São Paulo, estou concluindo agora o curso de administração e também fazendo um MBA em gestão de pessoas. Gente, para a gente apresentar a nossa convidada de hoje, vamos dar uma recordada aí no mini currículo que ela disponibilizou para a gente. A Marta Cerezo ela é expert em inovação, tem experiência de mais de 25 anos na área de marketing e inovação e coordenou projetos de grande porte em empresas onde atuou como diretora. Mestre em impactos nas práticas de consumo, formada em marketing pela SPM, curso de liderança executiva na Fundação Dom Cabral e pós-graduação em administração na Fundação Álvares Penteado. Ela é professora de inovação, contexto criativo, storytelling e transmídia na SPM, FIA, Sebrae e INSPER. Não acabou não, ela faz mais coisas. Então ela também atualmente ela é diretora da Inova 360, que é uma consultoria de inovação e marketing, tendo como clientes aí grandes empresas como Café Pelé, Natura, Amanco, Dentes e Propaganda, Ambev, Euro, Bom Gosto, Parmalat Group, enfim. Essa mulher fez muita coisa e é por isso que a gente quis chamá-la para esse momento. Marta, boa noite, bem-vinda ao nosso Guia do ADM. Vamos começar esse bate-papo aí. Que bom, boa noite. Nossa, vocês estão assim, muito animados. Opa! Vai ser um sábado à noite, né? Vocês para serem jovens, estão bem animados. Vamos lá. O que vocês têm de pergunta para mim? Agora que você já me apresentou, você viu que eu tenho mais de 25 anos só de carreira, né? Pois é, eu sou mais velha com certeza de todo mundo, né? Então, o que vocês têm aí? O que eu posso ajudar nessa busca pela inovação? Me contem o que vocês já têm de perguntas. Bacana. Marta, o Guia da ADM On-Air funciona da seguinte maneira. Cada líder vai te fazer uma pergunta e a gente vai abrir depois aí para as perguntas do público. Então, o pessoal que está assistindo a gente, entra lá na página do Facebook. Nesse exato momento, a gente vai estar disponibilizando uma publicação para vocês comentarem e colocar a pergunta de vocês, como a gente sempre faz nos outros programas. Então, a gente vai começar com a pergunta dos líderes e partir daí para a pergunta do público. Corre lá e deixa a sua pergunta, tá bom? A gente vai começar primeiramente com a pergunta da Gleiciane, lá do Pará. Gleice, pode perguntar.
Obrigado, Marco. Boa noite, Marta Terese. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, vamos lá. Minha primeira pergunta os treinamentos dinâmicos, Marta, com raciocínios lógicos, seria uma forma de trabalhar as pessoas para, assim, surgir as inovações dentro das organizações? Vamos lá. Treinamento, né? Primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que o treinamento é parte da cultura da empresa. Se a empresa tem a cultura da inovação, ou ela quer implementar a cultura da inovação, a área mais importante sempre vai ser a área de pessoas. Sem as pessoas não existe a inovação. As empresas, por mais que às vezes elas falem de áreas de recursos humanos e tenham, né, vários sistemas e várias formas, muitas das vezes o que falta é justamente a parte do treinamento. Treinamento é o que há de mais importante. Então, treinamento é importante. Agora, é importante que a empresa tenha a cultura de inovar ou que ela queira ter a cultura da inovação, para que esses treinamentos sejam constantes. Não adianta fazer um treinamento uma vez só. Ou seja, ele tem que acontecer várias vezes e continuamente. A inovação é contínua, né? Então, o treinamento, sim, é fundamental. Show de bola. Agora a gente vai para outra representante lá do Pará, para a Maria fazer a sua pergunta. Maria, teu microfone não está funcionando. Agora ela colocou no mute. Aperta aí para ver se sai o áudio. Deu algum problema no microfone da Maria. É coisa que a gente não consegue controlar. É normal. Então vamos partir para a pergunta lá da Letícia, e assim que a Maria retornar com o áudio, a gente volta com a pergunta da Maria. Letícia, faça a sua pergunta, minha querida. Certinho. Boa noite, Marta. Boa noite. Eu estava pesquisando sobre o assunto e daí eu me deparei com um termo que para mim era desconhecido, que é inovação disruptiva. Daí vem a minha pergunta, o que vem a ser uma inovação disruptiva? Olha que boa pergunta. Vamos lá. Então é assim, Letícia, a inovação ela tem várias formas e vetores para você inovar. Você pode inovar em serviço, você pode inovar em produto, você pode inovar às vezes numa embalagem. Aquilo que a gente chama de inovação disruptiva é o contrário da inovação incremental. O que é a inovação incremental? A inovação incremental é aquela pequena melhoria que às vezes você faz num serviço ou numa embalagem ou num produto. Então, por exemplo, uma embalagem de leite. Você faz, às vezes, um rótulo novo, né? Um rótulo para ficar mais bonito. Isso a gente chama de inovação incremental. Agora, quando a gente tem uma tecnologia normalmente acoplada a um produto, a um serviço, que ela rompe, é por isso que é disruptiva, né? Ela rompe com todo o parâmetro do mercado, ou seja, ela é nova para o mundo, ou ela é nova para aquele sistema, para aquela economia, isso se chama disrupção. A disruptura é a inovação que a gente entende por aquilo que há de mais avançado, aquilo que é a quebra do paradigma. Em inglês, o americano acaba usando, vocês vão encontrar palavras similares, tá? Disruptiva ou breakthrough, ou seja, aquilo que rompe com o mercado. Tá? Então, essa é a palavra que se usa. A inovação incremental, ela é aquela mais do dia a dia, por isso que a gente fala da gestão. A inovação disruptiva, ela é a inovação mais forte, que demanda mais tempo, que muitas vezes tem uma patente, e que muitas vezes demanda também mais dinheiro e mais investimento. No caso, é quando ela quer criar um novo mercado, não é? Quando ela quer criar um novo mercado, e muitas vezes dentro de uma nova economia, de
um novo modelo econômico. Esse que a gente está vendo agora, essa nova economia que é colaborativa, participativa, a gente tem dito que a inovação disruptiva ela é cada vez mais fácil de ser atendida, porque com a colaboração de outras pessoas e outros setores, de uma forma multidisciplinar, você consegue tudo. Você consegue, muitas vezes, acesso, né, o acesso financeiro, o acesso com as pessoas, os talentos, e o acesso ao conhecimento, que às vezes você não tem, né, no teu negócio. Então, para você acessar um novo mercado, tem muitos exemplos aí de novas, né, economias, e aí vamos falar de uma disrupção que vai acontecer, que já está acontecendo em alguns mercados, mas que é a nanotecnologia. Então, quando se fala em nanotecnologia, por exemplo, você tem hoje alguns dentistas que utilizam um produto para cárie que você não precisa mais passar aquela broquinha, você simplesmente coloca uma massinha, essa massinha ela vai fechar a sua cárie, sem dor, sem nada. Isso se deve à nanotecnologia, pequenas, né, nanoesferas que vão sarar, vai curar essa sua mini cárie. Isso é uma inovação disruptiva, por exemplo, tá? Obrigada. Imagina. Agora a gente... E aí, acho vocês que estão agora me a Maria ouvindo? ficou... Aí, agora sim, Maria. Agora sim. Pode fazer sua pergunta. Então, Marta, Vamos lá, É uma agora sim. qual É uma pergunta é o a quê? diferença entre a criatividade e a inovação? Ai, eu adoro essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que ela é sempre recorrente. Vamos lá. A inovação é o processo de você colocar uma ideia implementada. Ou seja, inovar é implementar. Então, pode ser através de um modelo, de um processo contínuo de reinvenção do seu negócio ou um novo negócio, mas a inovação, ela parte da premissa que você implementou aquela ideia, né? Implementou uma nova ideia com sucesso. Eu digo com sucesso porque se você implementou algo que muitas vezes ninguém utilizou, isto não é inovação, tá? Isso às vezes é uma boa ideia, mas se ninguém utilizou, não houve a implementação do usuário. A criatividade é você pensar e ter ideias diferentes para resolver problemas que às vezes são os mesmos, os problemas que nós já temos, ou às vezes novos problemas, mas de forma diferente. Nada do que a gente faz hoje é novo. O que a gente faz hoje, apesar de a gente falar muito em inovação, é a ressignificação de tudo que já tem sido feito pela humanidade. Nós descobrimos a primeira tecnologia, inventamos a primeira tecnologia, a nossa primeira tecnologia foi o fogo. E o homem começa essa primeira tecnologia imitando a natureza. Isso foi, num primeiro momento, uma forma de criatividade dele de tentar imitar. E ele falou, puxa, né, ou ele pensou, vou tentar imitar aquilo que a natureza está fazendo lá, porque aquele fogo espanta, por exemplo, os animais. Então, vou tentar imitar a natureza. Naquele momento, ele teve a criatividade a seu favor. É quando o homem começa a ter consciência dessa criatividade e colocar suas ideias em prática. Aí ele tenta, como toda inovação, você tem muitas tentativas e muitos fracassos. Ao tentar várias vezes e fracassar várias vezes, ele consegue, numa determinada forma, e naquela forma foi através, né, do atrito entre pedras ou entre paus, ele consegue simular, né, o fogo. E naquele momento, ele inventa o fogo feito por mãos humanas. Aquilo é uma invenção. Desde então, o homem vem praticando, né, a inovação com várias tecnologias. Ah, mas a inovação sempre tem que ter tecnologia? Não.
mas a tecnologia nos ajudou a chegar em grandes inovações, tá? Então, assim, a inovação é aquilo que eu coloco em prática, a ideia que eu coloco em prática e que pode fazer diferença para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. A criatividade é uma ideia, ela é a forma como eu penso. Eu entendo que inovação também é modelo mental, tá, Maria? Eu entendo que pensar em inovação é um modelo mental que pode estar, né, à disposição de qualquer pessoa, independente do local, independente do momento e independente da idade. Aliás, as crianças são extremamente inventivas, criativas e inovadoras. A gente perde um pouco isso quando a gente cresce. Mas eu acredito que o modelo mental da inovação, ele pode e deve ser colocado para qualquer administrador em qualquer lugar, independente do tipo de faculdade e se a pessoa tem ou não uma formação acadêmica. Por isso que eu acredito no modelo mental. Acho que o modelo mental de inovação deveria ser parte de programas de todas, eu acho que de todas as escolas. Respondi muito longo, né? Não, imagina, Marta, quanto mais conhecimento, melhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Bom. Agora a gente vai fazer uma pergunta de uma líder que não pôde estar presente, que é uma líder lá do Maranhão, e ela deixou uma perguntinha para você que a Maria vai fazer. Oba! E de novo, o microfone da Maria não está funcionando. Marta, enquanto a Maria não consegue, eu vou fazer a minha pergunta. Pode ser? Vamos lá. É o seguinte, tendo essa linha de pensamento, né, que talvez, pelo que eu entendi, a criatividade ela é o início desse processo que, no fim, ao ser implementado, vai se tornar uma inovação, certo? Certo. Partindo desse pensamento e puxando um pouco do lado da minha especialização aí, Okay. Sempre pensando na ótica das pessoas, como então a gente pode fomentar habilidades e competências para que a pessoa seja uma pessoa criativa, né? Sabendo que essa criatividade vai se tornar uma invenção, uma inovação, como que a gente pode então fomentar habilidades, competências para que as pessoas sejam criativas na organização? Marco, essa é a pergunta, é a mais simples e a mais difícil de fazer. Mais difícil de executar porque as pessoas esquecem de fazer o básico. A forma mais criativa de fazer a criatividade é você voltar a ter, eu acho que, o seu momento criança. Quando você não tem mais os filtros que o adulto tem. Bom, mas isso nas empresas é muito difícil. Eu mesma, né, quando eu trabalho com algumas empresas, eu não posso ser uma criança 100%. Pensar como uma criança dentro de uma empresa ou dentro de uma academia, muitas vezes contradiz a tudo que é colocado academicamente. Mas o modelo de pensamento da criança, ele é sem limites. E sem limites no sentido de você se tornar cada vez mais ávido e curioso pela inovação. Para você ser criativo, eu falo que uma das coisas mais básicas é você fazer uma coisa diferente por dia. É você pensar em coisas diferentes e fazer, às vezes, até aquilo que você detesta ou aquilo que você não sabe fazer. Aprender coisas novas. Aprender coisas novas não significa ir para a escola todos os dias. Ainda que eu seja professora e tenha que promover que os alunos estejam em classe, o aprendizado, ele vem na vida, ele vem no dia a dia, ele vem na observação, ele vem na hora que você coloca os seus sensórios para rodar. Que sensórios são esses? É o seu olhar, é a forma como você cheira as coisas, é como você degusta coisas. Eu morro de vontade de voltar para Belém do Pará, só para ir lá naquele Ver o Peso, para comer aquele monte de coisas estranhas que eu comi uma vez, que eu não sabia o nome, que eram estranhas para o meu olhar, para o meu dia a dia. Todas as vezes que eu viajo para algum lugar, eu procuro comer tudo que tem no local, e tudo que tem de comida local. Eu acho que mesmo que eu não goste, mesmo que eu não
aprecie, porque nem tudo, às vezes, está de acordo com o que eu gosto. Um dia desse, eu fui para o Ceará e provei, fui até uma boderia, né? E aí, na boderia, eu tive que comer bode, né? Comi muito bode. E eu, apesar de não gostar de bode, eu senti aquela coisa da textura, da carne forte, e achei bacana entender que aquilo faz parte do contexto. Então, assim, eu às vezes eu não gosto de algumas músicas, né? Inclusive algumas dessas que estão tocando, lepo-lepo, não sei o quê, né? Tem um monte de música aí que eu não curto, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que entender que contexto é esse. Eu tenho que ouvir, muitas vezes, os políticos falando, mesmo que eu não goste de todos eles, a maioria deles, mas eu tenho que ouvir a fala dele, a voz dele. Eu tenho que entender daquilo que eu não entendo. Então, se eu não entendo de finanças, eu vou procurar estudar ou ler algo sobre finanças. A melhor forma de você ser criativo é você ser curioso todos os dias. É você tentar colocar esses sensórios para funcionar. Eu falo que é muito simples, tá? É andar de metrô, é andar de ônibus, é andar na rua, é observar, é você ler bons livros. Eu sei que ler, às vezes, não faz parte de toda a geração, né, aí que eu estou lidando, mas a leitura, seja por e-book, seja, hoje vocês têm, né, hoje o jovem tem a internet, que é a coisa mais super power, poderosa do mundo, é a coisa mais incrível. Eu sou fã da tecnologia, porque a tecnologia me abriu novos mundos, né? Então, acho que assim, você ser curioso e praticar essa curiosidade todos os dias, uma coisa por dia, todos os dias, vai te trazer a criatividade. Porque o que vai fazer essa criatividade é a quantidade de repertório que você vai adquirir ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. É dessa criatividade que eu falo. E aí, como você vai ter tanto repertório, tantas coisas na mão e na cabeça, você sempre vai ser criativo, e aí se você não for uma pessoa que desiste facilmente, você vai inovar. Você vai inovar na tua empresa, você vai inovar na tua área, você vai inovar no teu bairro, no teu prédio, com o seu grupo de amigos, fale com pessoas, conversem com pessoas, não deixem de ter contato. Hoje a gente vive nessa era da conexão. Ser criativo é ter conexão. A gente está fazendo isso aqui ao vivo agora. Sábado, 10 horas da noite, está acontecendo aqui em São Paulo a virada cultural, que é um evento bastante interessante. Eu não fui, confesso, por preguiça hoje. E porque eu tinha marcado com vocês, né? Então, assim, mas eu poderia ir mais tarde, né? Mas eu não porque eu estou com preguiça de sair de casa hoje. Mas, assim, é muito legal você ver esse contexto, né, de coisas acontecendo. Para mim não tem parâmetro. O ser criativo e como praticar essa habilidade é você ter um pouco dessa disciplina de ser curioso todos os dias e fazer coisas diferentes todos os dias. O resto, o repertório, você vai acumulando. É como se fosse uma câmera fotográfica na tua cabeça, que ela vai fotografando mesmo esses repertórios, ela vai registrando tudo que você ouviu e falou, e aí, com o passar do tempo, você vai ressignificando aqueles significados que você obteve. Eu sou longa, viu, para as perguntas. Vocês têm que me cortar, viu? Não, você não para de falar. Imagina, tá ótimo. O microfone da Maria. Maria? Ih, acho que ela não está ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Ah, legal. Estou ouvindo. Então, e aí, até que enfim. Gente, esse microfone muta sozinho. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta da Nália. Ela é líder guia do ADM do Maranhão e ela pediu para eu fazer aqui para você, Marta. Vamos lá. Qual é a relevância da inovação como estratégia de crescimento da empresa? Boa pergunta, muito boa. Vamos lá. Eu diria que tem uma frase meio dura de dizer, que é inovação ou a morte, né? Ou você se reinventa, ou você inova na sua empresa, ou você morre. As empresas que não se atentaram a isso estão morrendo.
E, gente, vejam casos típicos, né, de empresas enormes, como era, por exemplo, uma empresa como Kodak, que foi uma empresa super inovadora, né, e uma empresa que tinha 150 mil funcionários. Depois de 10 anos ela tinha 50 mil funcionários, há pouco tempo ela requeriu, né, a falência. E aí você tem um Instagram, que é um aplicativo, que é uma reinvenção, uma ressignificação da fotografia, de uma forma muito simples, foi vendido aí por, né, alguns milhões de dólares e com apenas 15 funcionários. E aí, quando você coloca o contexto da relevância, veja que a Kodak, ela negou muitas vezes a internet. A Kodak, infelizmente, durante muito tempo, ela não só negou a internet, como ela negou a possibilidade de se colocar em redes sociais. Porque, afinal, ela era uma máquina, né, uma empresa de fazer máquinas que tiravam foto. Mas tirar foto, todo mundo gosta de foto. Não importa a forma. A tecnologia, ela tem que ser vista como meio. Então, essas empresas, se elas não se reinventam, elas morrem, literalmente. Não é à toa que, por exemplo, empresas como a GE dão, né, a General Electric, que é uma empresa de energia, né, que nasce lá com Thomas Edison, em 1800 e pouco, ela se reinventa falando de energia eólica, falando de energia para avião, falando de energia da água, sistemas completamente diferentes. Fez uma joint venture recentemente com o Google para buscar energia sustentável. Ou seja, a relevância, ela é parte, a relevância na inovação, ela é parte fundamental da sua estratégia. Eu acho que a empresa que não consegue hoje implementar a inovação, né, como cultura, como parte do seu negócio, se reinventando mesmo, tá? E eu falo que existem níveis de inovação. Se ela não faz isso, ela está com data marcada para morrer, gente. Isso vale para as pessoas. Nós todos temos que nos reinventar todos os dias nessa nova era. E eu falo isso porque eu tenho o dobro da idade de vocês todos que estão aqui. Então, eu preciso me reinventar todos os dias. Falar de inovação me faz ficar ligada todos os dias. Então, sim, é a Nália, né, que perguntou, faz parte da estratégia e tem que fazer parte. Se você ainda não começou, está atrasado. Se já começou, não perde tempo e não deixe de inovar de forma alguma. E tenta ver como é que é possível fazer inovação de baixo custo, inovação reversa, inovação para o seu negócio. Não precisa ser uma inovação super tecnológica. A tecnologia ajuda, mas ela é meio. Então, assim, sim, é fundamental, tá? O que as empresas não podem deixar de fazer é deixar de colocar na estratégia uma meta de inovação para o próximo ano. Eu acho que esse é o ponto fundamental dos administradores hoje, que eles têm que ter em mente. Muito bom. Gleice, você falou que tem mais uma pergunta, né? Pode fazer, minha querida. Já avisando que a gente já está tendo perguntas do público, a gente está aqui juntando todas elas. Não deixe de fazer, você que ainda não escreveu, escreve lá. E a galera que já escreveu, aguarde que daqui a pouco a Marta vai responder para vocês. Gleice, pode falar. Marta, Tereza, é o seguinte, você falou agora há pouco assim, sobre gestão da inovação em sala de aula. E eu sou professora, sou instrutora também do Senai. Eu tenho 27 anos e meus alunos têm 19, 20 anos, 21 anos. E aí, assim, eu sou meio que nova na sala, né, dando aula. E, assim, a minha maneira de dar aula eu sempre inovo, tento inovar dentro de sala de aula, porque hoje, para você ter os alunos fixados em você, por tudo que você fala, é difícil, né? Então, assim, eu tento fazer várias coisas todos os dias para ter a atenção deles, né? Para que eles aprendam e entendam o que eu estou falando, o que eu estou tentando passar para eles. E outro dia, um aluno me perguntou por que eu não imprimia e dava para eles impresso. E eu falei que não, que assim eles não aprendem. Eu gosto de ditar as coisas e gosto que eles leiam para que eles aprendam, né? Eu vejo a dificuldade de alguns alunos terem
ler, eles não conseguem ler, não sabem ler, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho da gestão da inovação dentro de sala de aula, Marta. Temos uma criança participando. Temos uma criança participando. Olha, vamos perguntar para as crianças como elas gostariam de assistir aula. Olha, Gleice, primeiro seja bem-vinda ao grupo de professores. Ser professor, eu digo que é uma missão. Parabéns por jovem, né, por ser jovem e por estar nessa lida. Inovação na educação é um tema bastante difícil, até de discorrer, porque eu diria que eu estou aprendendo também. Os meus alunos não ficam mais do que 15 minutos prestando atenção no que eu falo. Eles não gostam de ler normalmente. Eles têm uma dificuldade de fixar as coisas. E a dificuldade, inclusive, que você falou de ler também. O ler, da forma como a gente aprendeu a ler, essa linguagem das letras, a linguagem do alfabeto, é uma invenção humana, né? Ela foi uma invenção há muitos anos atrás, quando a gente começou a colocar isso nas cavernas, através de imagens. E a partir daí a gente descobriu a escrita. A escrita é recente. E a gente aprendeu a escrita, só que a gente tem uma série de outros estímulos mentais que a gente pode utilizar, como imagens, como as expressões físicas mesmo. Então, assim, algumas das coisas que eu aprendi, venho aprendendo com os meus próprios alunos, é que a melhor forma de ensinar é você dialogar e não simplesmente deixar a classe como uma aula. A aula, ela serve sim para você implementar algumas dessas né, leituras que às vezes são necessárias, ou até teorias, mas a melhor forma é você contar histórias, sobre essas teorias, ou mostrar como essas teorias foram feitas ou foram elaboradas e discorrer sobre elas. Eu tenho tentado fazer com os meus alunos, da sala de aula, palcos de discussão, inclusive até de debates. Peço para eles escreverem, não proíbo o computador nem smartphone. Na realidade, eles podem usar o que eles quiserem, eles podem escrever, ter tablet, eles podem fazer o que eles quiserem na sala de aula, eles podem ficar em pé na minha sala, eles podem ficar do jeito que eles querem. O que é importante é que eles participem. Todos participam? Não. Infelizmente, nem todos participam. Alguns dormem na minha frente. E eu digo o seguinte, eles chegam cansados, né? Quando você dá aula à noite, eles às vezes estão cansados porque eles trabalham. E como eu já trabalhei e estudei, eu sei bem o que é isso, depois ter que pegar o ônibus para voltar para casa, né? E às vezes um trem, ou enfim, uma locomoção. Às vezes um barco, enfim, cada área, cada setor tem o seu problema. Mas o que eu acho que tem acontecido de novo na educação? Primeiro, os professores têm se preparado antes para dar aula. Não é simplesmente repetir um monte de tela, um monte de PPT. É isso que você falou. É você, inclusive, instigá-los a escrever. Você gosta de dar o ditado porque você quer que eles escrevam. Escrever, sim, é importante. Escrever é uma prática que memoriza. É uma forma de você colocar na sua cabeça aquilo que você às vezes está pensando. E na hora que você está escrevendo, você automaticamente está memorizando. Né? Então, assim, isso é importante. O que vem acontecendo de novo é essa tecnologia a favor. Né? Então, eu mostro muitos filmes, utilizo muitos filmes. Então, por exemplo, eu utilizo às vezes um Amélie Poulain para falar de modelo mental. Eu uso um trecho, tá? Dou vários spoilers, tá? Os spoilers são assim, eu conto o final do filme. Os alunos me matam muitas vezes, mas eu muitas vezes mostro um pedacinho ou um trecho do filme contando o final. Às vezes eu pego um Game of Thrones, que é uma série que os alunos acompanham fielmente, e falo, gente, e aí, quem viu Game of Thrones ontem, né, domingão? E aí, quando eu dou aula na segunda-feira, os alunos ficam desesperados. Professora, não fala, porque eu não vi, não deu tempo. E eu falo, bom, eu vou falar de um trecho que me causou bastante, né, ou indagação, ou indignação, ou algo que eu não gostei, mas sempre tentando atrelar o contexto
aí o contexto criativo de um filme ou de um tema com aquilo que é a inovação. Isso dá um trabalho danado. Confesso para você, Gleice, que eu passo meus domingos, primeiro assistindo Game of Thrones, porque eu assisto, né, fielmente, e depois montando as minhas aulas para segunda-feira à noite. Isso significa que eu tenho que saber o que está acontecendo no Facebook, no Twitter, tudo que está acontecendo em redes, e inclusive o que alguns alunos estão discutindo. Então, muitas vezes, eu pego temas que foram discutidos no meio e trago para a discussão da inovação, tá? Isso é o que alguns professores vêm fazendo, ou seja, inserir essas pessoas no contexto e se inserir no contexto das pessoas, né? É difícil, é um tema que eu procuro sempre recorrer a outros professores, inclusive aceito sugestões de como melhorar as minhas aulas, e inclusive trocar e compartilhar com você, Gleice, porque ser professor não é fácil, mas assim, dentro da educação tem se falado muito em contar histórias, então eu utilizo às vezes o storytelling, utilizar temas atuais, então eu trago todos os temas, desde a política até, por exemplo, hoje virada cultural, ou até startups, quando a gente fala de virada empreendedora, né, dos temas que eu discuti no sábado passado, retrasado na GV, e eu acho que essa é a forma de você trazer as pessoas que estão afim. Sempre vai ter aquele grupo de alunos ou pessoas que não estão afim, mas isso existe na vida inteira, né, em todas as situações, e eu acho que quem não está, ou quem não pode estar naquele momento, vai ficando para trás, vai perdendo repertório também, né, faz parte da vida. Acho que um outro ponto que é importante de inovação em educação, em sala de aula, é sim você trazer contextos multidisciplinares. Por exemplo, se você fala de gestão de inovação em administração, traga arte, traga um pouco de arte para a sua sala de aula. Traga um pintor, né, como o Picasso. Traga uma parte da história com Leonardo da Vinci, Michelangelo, que foram assim, pessoas super inovadoras para um contexto renascentista. Alguns quase foram para a fogueira, né, queimados, porque foram considerados hereges pela religião na época, mas que foram sensacionais. E eles falavam de coisas que depois de 400 anos só vieram, né? Da Vinci falou de helicóptero, sem falar a palavra helicóptero, né? Mas ele fez os primeiros esquetes do helicóptero. O helicóptero só depois de 400 e poucos anos, em 1902, é que ele foi, acho que é 1902, eu não me recordo exatamente a data, tá? Ele foi, de fato, inventado e patenteado. Clips, aquela coisa básica, né? Clips, o que é um clips, né? É uma coisa super básica, mas ela foi patenteada em 1902 também. Mas ela foi inventada em 1800, sabe para quê? Para organizar os papéis. Ele era o que havia de mais bacana para organizar os papéis de homens, porque só homens trabalhavam, de homens muito ocupados, tá? E tinha uma fábrica com mais de 100 pessoas nos Estados Unidos fazendo clips. Clips era uma coisa cara e era uma tecnologia patenteada por uma empresa chamada Pennsylvania Industrial. E aí isso era invenção na época, hoje não é mais. Clips caem no chão, a gente mal se abaixa para pegar. Né? Então, assim, inovação em sala de aula é você pensar, às vezes, que aquilo que não é lógico, aquilo que não é verdadeiro. E deixar as pessoas também inventarem, pensarem, voarem. Eu procuro fazer um brainstorming livre com os alunos uma vez por mês. Eu dou um semestre inteiro de contexto criativo. O contexto criativo é trazer repertórios novos, é trazer multidisciplinaridade para a sala. Então eu levo artista plástico para falar, quadrinista, neurocientista. Quando eu não tenho neurocientista, eu recorro ao TED. O TED tem coisas muito legais, boa parte deles todas traduzidas em português. Então, assim, eu procuro instigar. Alguns alunos dizem que depois que eles saem da sala de aula, eles não dormem mais, que eu gerei muitas noites de insônia. Como eu sou insone, eu acabo ficando insone também,
e vamos para o Facebook discutir coisas assim, diferentes e às vezes um pouco loucas, mas é isso que faz a gente ter contato também com as pessoas e com os alunos. Eu acho que isso é a parte mais bacana de dar aula. Ô, Marta, muito bom. Eu acho que eu tô um pouquinho perto de você, tá? Porque esses dias... Eu fico muito feliz, Gleice, porque isso é demais. Isso a gente tem que disseminar e polinizar no mundo. Eu espero que vocês façam hangouts de loucuras aqui, que a gente possa fazer hangouts de criatividade. Muito bacana, você é uma das minhas, né? GV louca. Obrigada, Marta. Tinha muita coisa para falar, mas assim, a gente tem que prosseguir. Obrigadão. Por favor. Tá todo mundo querendo a Marta como professora nesse momento. Mas vamos lá, gente. Nós vamos começar com as perguntas do público agora, Marta. É o seguinte, a galera vai perguntando e muitas vezes as perguntas vão se casando, assim. Okay. Então, a pergunta do Douglas é também a mesma pergunta que o Rodrigo Lobo já deixou pra gente. O Douglas e o Rodrigo, eles perguntam, quais são as barreiras da inovação em uma organização? Uau! As barreiras, primeiro, são as pessoas que não querem inovação, parece óbvio. Mas tem um tipo de pessoa que ela é a própria barreira. Por quê? Porque ela tem medo de inovar porque ela sai da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fácil, tá? Eu não vou dizer que é fácil porque eu também, às vezes, eu tenho as minhas próprias barreiras, eu tenho que vencê-las. Mas a principal barreira nas empresas tem sido quando eu implemento inovação e cultura da inovação em algumas dessas empresas, né, que eu trabalho, que eu comentei, que vocês falaram aí no meu currículo. Então, falar de inovação numa Natura é uma coisa, falar de inovação numa empresa de médio porte, que há 50 anos não faz nada diferente do que ela faz, e onde ela tem os donos, às vezes, bastante conservadores, às vezes uma empresa que não tem por prática nada de comunicação, é muito mais difícil, eles são mais reticentes, simplesmente porque eles têm medo. Medo de inovar, pelo medo de errar, pelo medo de entrar numa falência, pelo medo de gastar muito dinheiro, o que não significa que inovar é investir muito dinheiro, mas o modelo mental da inovação, ele passa por uma barreira que é você mudar o modelo mental. E ao mudar o modelo mental, você tem que estar aberto ao novo. Então, a principal barreira são as próprias pessoas da cultura organizacional. Uma outra barreira, que muitas vezes ela pode ser vencida, mas às vezes as pessoas não têm, é a falta de resiliência. Falta de resiliência é o seguinte, resiliência é aquela assim, você tomou um bumba, tomou um tapa, tomou uma queda, tomou um não, porque a tua ideia maravilhosa, genial, não foi aprovada, vai lá e tenta de novo. 1, 2, 3, 4, até 99. Se na 99, né, na 99ª você não conseguiu, é porque teu pitch está errado. Então vamos tentar mudar o pitch e vamos tentar de novo. Eu não desisto, tá? Eu fui uma pessoa que eu tomei muito não, eu cheguei a ser mandada embora por conta de barreiras, inclusive, porque a empresa não estava disposta a inovar daquela forma, mas eu acho que a resiliência me fez chegar até onde eu cheguei. E chegar até onde eu cheguei nesse momento. Então, hoje eu consigo dar aula sobre o tema, porque eu entendo que eu não posso ter barreira nenhuma. Qualquer coisa que eu ouça pode ser uma verdade, não significa que ela seja. E qualquer coisa que eu fale não significa que seja a única verdade. Então, assim, a terceira barreira é você não ter a humildade e não admitir que você pode estar errado. Então, a primeira coisa que eu aprendi é nada é perene, nada é para sempre e não existe uma única verdade. Eu tenho que tentar de várias formas. Tá? Então, eu acho que uma das formas que você pode vencer essa barreira é justamente tendo a humildade de entender que, às vezes, aquele não é o momento da inovação ou não é daquela forma que você vai inovar. Maravilha. Agora a próxima pergunta é do Andrade. Andrade pergunta o seguinte, Marta, em alguns momentos, inovação,
há alguns momentos que a inovação possa ser não viável, levando-se em consideração a manipulação do marketing, usadas para acelerar o consumismo? Olha, duas perguntas aí, vamos lá. O marketing tem sido visto, eu vou falar do marketing porque eu também dou aula de marketing e trabalhei durante muitos anos com marketing, tá? O marketing, primeiro, ele tem um código de ética que está sendo esquecido, mas que ele merece ser revisitado, tá? Código de ética diz o seguinte: você não pode vender aquilo que não é verdadeiro, você não pode fazer e produzir aquilo que não existe e nem prometer falsas promessas. Infelizmente, a gente sabe sim que muitos profissionais de marketing fizeram overpromise, né? O excesso de promessa. Isso levou e leva, o excesso de promessas e de forma desmedida, levou ao que a gente chama hoje de consumismo, né? Consumismo é diferente de consumo. O consumo, ele é bom para todos nós porque ele expressa as nossas formas de ser. Hoje a gente deve ao consumo, inclusive ao consumo da luz, ao consumo da educação, ao consumo da revista, ao consumo da internet, do Facebook, de tantas outras coisas, ao consumo desse hangout, a gente deve ao consumo tudo que a gente sabe. O consumo, ele não é o ato só de consumir produto, ele é o ato de você consumir tudo, inclusive o consumo midiático. Então, assim, separar um pouco isso para a gente separar o que é o consumismo. A inovação, às vezes, ela deixa de ser feita dentro da empresa. Eu não acredito que é por conta do marketing ou pelo excesso do consumismo. Eu acredito que a inovação, às vezes, ela deixa de ser implementada por medo, por falta de... por excesso, às vezes, sim, de pessoas querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que por desordem de ideias, muitas vezes a empresa não sabe priorizar as ideias e qual é a melhor ideia para ser implementada, né, ou apostar em qual ideia. Mas eu não acredito que o marketing, ao executar a sua tarefa de fomentar o consumo, ela seja o problema, tá? Eu acho que o marketing hoje, ele tem tido um papel importante, né? Importante no sentido de desmistificar um pouco o que é esse consumismo e o que é a inovação. E cabe ao marketing, sim, implementar os novos meios de inovar, ainda que nem todos os marketings, né, ou todos os departamentos estejam fazendo isso, porque às vezes a área de inovação está separada, o que também para mim é um erro. Para mim, a inovação, ela tem que ser, o padrinho da inovação tem que ser o dono da empresa, o padrinho da inovação tem que ser o presidente da empresa. Se a empresa tem um cara, ele tem que ser o cara que inova. Se tem 100 mil caras, ele tem que ser o padrinho da inovação. Eu tive sorte na minha carreira, então você, acho que em algum momento perguntou se isso já aconteceu comigo. Na minha carreira, eu tive sorte de ter alguns padrinhos, alguns presidentes ou profissionais, diretores, que compravam a ideia da inovação. E eles arriscavam junto, apostavam junto. E essa aposta, ela é geral. Ela não pode ser só de um cara, e aí se der errado, todo mundo, né? Quem errou é mandado embora. Os japoneses, eu trabalhei numa indústria japonesa. Os japoneses tinham uma coisa muito bacana que eles me ensinaram. Eles diziam o seguinte: mesmo que eu erre, eu tenho o direito de inovar novamente. O erro faz parte do aprendizado da inovação. Então, não importa que área que errou, não importa que houve um erro ou que alguém impediu, a gente vai lá e tenta de novo. E vai tentar inovar de alguma forma, né? Não sei se eu respondi a pergunta dele, viu? Marta, é o seguinte, ó, a gente programa aqui entre 1 hora ao mínimo, ou no máximo 1h30 de programa. E é legal para o público que está assistindo a gente a primeira vez também saber dessas coisinhas aí, desses detalhes. Então, assim, a gente vai fazendo as perguntas do público para você, enquanto forem aparecendo. Quando a gente perceber que está chegando próximo aí do fim da 1h30, e todas as perguntas não foram respondidas, a gente propõe a seguinte coisa, que a gente pode encaminhar para você e você respondendo essas pessoas aí. Legal. Tem algum problema? Pode ser? Não, por favor, pode mandar.
Será um Ótimo. prazer responder para todo mundo. Se tiver 100 perguntas, vou responder a 100. Ótimo, então maravilha. Então a gente vai correndo de acordo com o nosso tempo aqui. Se alguma pergunta não conseguir ser respondida aqui na nossa transmissão, a Marta vai responder, viu, galera? Então vamos para a próxima pergunta, que é do Renildo. Renildo fez uma pergunta que é a seguinte: há processos ativos de benchmark, de inteligência competitiva que alimentam o processo de inovação? Ah, sim, sim. Tem processos. Olha, assim, vamos lá. Processos, vou separar também, né? Eu sou, às vezes, uma professora chata. Academicamente falando, eu vou separar processo de benchmark, tá? Então, há processos com alguns benchmark. Então, processos que hoje alimentam a inovação. Então, tem um monte de palavra estranha que vocês vão escutar ou já escutaram. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, a inovação não é um bicho de 7 cabeças. Então, o primeiro ponto é desmistificar a inovação. A inovação não é só para quem fez curso de inovação ou estudou o Process com o Robert Cooper. Ué, mas quem é esse Robert Cooper e quem é o Process? Então, um dos primeiros modelos que alimentava, né, alimenta ainda algumas empresas utilizam, tá? Whirlpool no Brasil, Procter & Gamble, Unilever, grandes empresas, Nestlé, utilizam um processo chamado funil de inovação. Esse processo existe desde 1980, e o Robert Cooper, que eu tive o prazer de conhecer nos anos 80, ele foi meu professor de inovação. Olha que sorte que eu tive. Eu trabalhava numa empresa e ele era o consultor dessa empresa, que era a Reckitt Benckiser, a empresa que faz o Veja Multiuso, e ele nos auxiliava com os processos de inovação. Então, eu tive a sorte de pegar um processo de inovação que estava começando, né, no Brasil e no mundo, paralelamente, ao mesmo tempo, sem ter Google, sem ter internet, sem a gente ter um computador na mão. A gente tinha que fazer tudo ao vivo. O que era bom porque a gente viajava bastante, ele também viajava, e a gente tinha esse contato presencial, que eu acho que eu sinto um pouco de falta do contato hoje físico. Eu gosto de estar com as pessoas, porque ainda que a gente consiga ver alguns de vocês olho no olho, não é a mesma coisa, eu preciso mexer as mãos, vocês vão ver aqui, ó, eu tenho mania de ficar mexendo as minhas mãos, eu sou filha de italiano, e sinto falta um pouco desse contato presencial. Então, assim, esse processo de funil, de inovação, é um processo longo, bacana, que ainda é utilizado pelas empresas, mas é um processo que hoje, ele é um pouco mais longo. Ele serve para alguns processos de disruptura, que a Letícia tinha até perguntado. Ele pode servir para alguns desses processos. O processo que hoje se utiliza, e são várias ferramentas, um deles é o Design Thinking, que a gente utiliza, que é um processo mental, né, o processo que a gente pensa como designer, que é o processo do Design Thinking, pensando como um designer. Por que como um designer? Porque eu olho o entorno, eu olho o desenho daquela inovação, o desenho não estético, eu olho o desenho daquele processo. Então, por exemplo, uma fila. O Design Thinking te ajuda a resolver um problema de uma fila no banco, por exemplo. Né? Um banco que tem, ou uma rede de bancos que tem muitas filas, e isso prejudica, acaba causando muitas reclamações, né, no atendimento ao consumidor. Então, como resolver? O Design Thinking, ele se baseia na observação humana, na observação de pessoas que ficam olhando aquela fila, ouvindo as reclamações, catalogando, registrando isso num caderninho. Modelo simples, gente, muito simples. Essa é uma das técnicas da técnica do Design Thinking, tá? Isso é uma forma. Então, quem utiliza Design Thinking hoje? A Natura, eu vou falar da Natura de novo, porque a Natura utiliza vários modelos, e ela usa de uma forma bem bacana, tá? Eles utilizam observando o que as pessoas estão fazendo. Vou falar da Natura um monte, porque a Natura é uma empresa, não é porque ela é só meu cliente, não, porque eu vou falar até de concorrente dele, porque também já foi cliente. Mas tem outras técnicas, mas a Natura utiliza o Design Thinking muito bem. Quem utiliza o Design Thinking também é a Brastemp, que é a Whirlpool. Quem mais utiliza Design Thinking hoje?
Design Thinking como benchmark hoje, a gente pode falar não só como benchmark, mas uma empresa que utiliza hoje para design é a Tátil Design. A Tátil Design é uma empresa brasileira, né, do Fred Gelli, tem uma pessoa lá fantástica de marcas, que é a Tânia Savage, professora de branding. Essa agência, que é a Tátil, ela usa Design Thinking de uma forma muito bacana, pensando no ser humano como o centro de tudo. Aí ela é uma agência com algumas pessoas, essa agência fica no Rio e em São Paulo, e eles usam, assim, primorosamente. Outra técnica utilizada para fomentar a inovação de uma forma que eu acho que é legal. Eu uso tudo junto e misturado, tá, gente? Eu não tenho um modelo. Chego na empresa, eu chego na aula, eu chego no treinamento, se eu for para Belém do Pará, ou se eu for para Ceará, eu vou usar aquilo que for adequado para o público que vai estar lá. Eu gosto de customizar. A outra é cocriação. Cocriação, eu acho que vocês estão utilizando aqui. Vocês estão fazendo uma plataforma que acaba gerando a cocriação, entendeu? Essa plataforma que vocês estão utilizando é uma plataforma. O Hangout é uma plataforma de cocriação. Vocês criam conjuntamente, né? E a cocriação tem um monte de gente utilizando hoje. Então, de novo, a gente pode falar da Natura, mas a gente pode falar da própria Wikipedia, a gente pode falar do Facebook com alguns temas, a gente pode falar das plataformas em rede de cocriação. Hoje tem plataforma só para cocriar, né? Você tem blackboards nas escolas para cocriação, que são acessos. Nada mais é do que um acesso para você cocriar. Uma empresa que faz isso muito legal hoje é a Procter & Gamble. Ela tem uma plataforma com mais de 1 milhão de pessoas conectadas. Essa plataforma se chama Connect and Development. Todo mundo de todos os países pode acessar a qualquer hora e deixar as suas ideias lá. Eles têm desde a parte de tecnologia até as ideias que você pode colocar uma patente. Você fala, olha, eu tenho uma patente que pode interessar para você, e eles vão marcar uma reunião com você se interessar o tema. Eles colocam os problemas que eles têm lá e desafiam as pessoas a trazer soluções. Tá? Então, essa é uma plataforma de cocriação utilizada hoje por milhões de pessoas, e a Procter & Gamble hoje diminuiu o seu investimento interno, que era muito alto em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, e aumentou o seu investimento em outras bases e em parcerias, justamente para aumentar o número de lançamentos. Eles conseguiram aumentar em 50% o número de lançamentos com a cocriação. E eu acho assim, uma terceira, eu gosto muito eu não chamo de ferramenta, apesar de poder ser utilizado como ferramenta, mas tem um processo que eu utilizo, que é o storytelling para contar histórias. Ao contar histórias, e histórias de projetos, e histórias de ideias, eu consigo fomentar mais ainda a criatividade das equipes. E com isso, trazer melhorias para os projetos. Então, tem um modelo, tem um livro, na verdade, que é legal, que se chama As 10 Faces da Inovação, tá? É um livro bacana para vocês lerem, é um livro da IDEO, né? Então, recomendo que vocês leiam. Ali você tem perfis de inovadores. Um deles é o contador de histórias. O contador de histórias, ali, naquele contexto, ele coloca a história como o papel principal de todo o projeto. Então, você não está falando, às vezes, de tecnologia, ou você está falando da biomimética, ou você está falando de biologia, ou de nanotecnologia, ou de tecnologias, qualquer coisa. Você está falando de pessoas, de histórias de pessoas para pessoas. Então, como aquela inovação pode transformar o mundo, como aquela inovação pode transformar uma comunidade, como aquela inovação de uma pessoa para outra pessoa pode trazer uma série de coisas bacanas para as pessoas. E é isso que o storytelling faz. O storytelling ele é utilizado como uma plataforma para a comunicação. Então, ele é uma inovação dentro da comunicação, tá? Esses três que eu comentei, né, esses três modelos, podem ser utilizados em inovação. Quem utiliza hoje benchmark de storytelling? Boticário. Boticário tem utilizado isso de uma forma muito bacana, não só para sua comunicação externa, mas também internamente, inclusive com seus próprios funcionários,
tá? Com as suas próprias redes e lojas. Hoje o Boticário tem mais de 5.000 lojas, né, no Brasil e fora do Brasil. E eles fazem um tipo de uma TV com branded content, né, conteúdos individuais, conteúdos através de revista, para divulgar todos os seus produtos e tudo que está acontecendo na empresa. Isso é uma forma de você fomentar, porque as pessoas estão se comunicando, é uma grande rede de comunicação. Então, acho que eu não sei se eu respondi tudo, mas, assim, considero que essas plataformas são benchmark, e essas empresas fazem isso, usando essas ferramentas. Tem mais um monte, tá? Eu poderia ficar aqui falando a noite inteira, porque tem um monte de coisa. Mas tem muita coisa. A gente faz um só de processos de inovação depois. Ótimo. Olha, Marta, é o seguinte. Agora nós temos aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. Opa! Nós temos 30 minutinhos, então vamos fazer o seguinte. Algumas aqui elas se complementam, tá? Então, a galera, a pergunta que a gente for respondendo, que a Marta for respondendo, vocês não se sentirem totalmente contemplados, dá um feedback pra gente que a gente reenvia pra Marta e ela responde pra vocês, tá bom? Então, agora as outras perguntas aqui, do Anderson. O Anderson, ele pergunta, o Douglas, os dois juntando dá uma ótima pergunta. O Anderson e o Douglas é o seguinte, como estimular a inovação, né, como diante dizendo que não é comum o estímulo da inovação dentro da organização, como criar uma cultura organizacional inovadora, e também a pergunta de qual é a importância para a empresa hoje inovar, tendo em vista o cenário competitivo. Então, vamos lá. Bom, a importância de inovar, tendo em vista o cenário competitivo, é a mesma que eu respondi, acho que para a Letícia, sobre a relevância, ou para a Anália, né, que acho que fez uma pergunta. É a relevância. Quem hoje não tiver, né, não estiver dentro do cenário da inovação, ou não estiver se reinventando, vai morrer. Gente, é uma questão de tempo. É necessário inovar dentro do seu contexto. É claro que inovação pode ser inovação, às vezes, para a sua comunidade, pode ser inovação para o mundo. Depende de que contexto você está inserido. Se você estiver numa região ou num país onde a inovação já é muito alta, a tecnologia é muito alta, provavelmente você vai ter que ser mais inovador ainda e fazer acontecer de uma forma diferente, provavelmente até usando a tecnologia ou serviços diferenciados. Em relação àquilo que cabe ao contexto, é importante você entender que, para uma empresa às vezes pequena, a gestão da inovação, ela pode se dar a partir do momento que você ouve seu cliente. Então, um dos maiores problemas daqueles que não inovam é, muitas vezes, o seu próprio relacionamento com os seus clientes, é você não ouvir o seu cliente. Então, uma das coisas que você pode, né, levar em conta sim, você tem que inovar, né, então, a relevância de inovar, pensando naquele que é o seu cliente final. Tá? Nunca esquecendo que se você for um B2B, né, um business to business, você tem um cliente lá no final que vai utilizar o seu serviço, o seu processo ou o seu produto. Agora, Marco, retoma a sua pergunta para eu fazer a ponte. Tá ótimo. Só para aproveitar que você está nessa linha de pensamento, que casou com uma outra pergunta que já ia vir para você, que é sobre como realizar esse processo de inovação dentro das pequenas empresas. É uma pergunta da Luedinara, e ela perguntou exatamente isso. As pequenas empresas também podem inovar? Qual é a melhor maneira para isso acontecer, tendo em vista o mercado competitivo? Sempre tendo essa premissa aí, né? É bacana a gente saber que o público está com essa consciência, né, de que o mercado, de fato, está competitivo. Então, as pequenas empresas, elas podem inovar? As pequenas empresas devem inovar. Primeiro porque elas são pequenas. E elas só vão crescer se elas tiverem inovação naquilo que elas oferecem para as pessoas. Então, o que você oferta para as pessoas? Qual que é o seu propósito, o seu valor, né? O seu valor percebido. Inovação é o valor percebido pelas pessoas. Se você não é percebido, você apenas
deseja, então você tem que colocar e comunicar, ou de alguma forma fazer com que as pessoas percebam essa inovação. Como que é possível fazer inovação nas pequenas empresas? No dia a dia, nas pequenas atitudes. Quando a gente fala de inovação para microempreendedores, para pequenas empresas, né, principalmente no Sebrae, às vezes é aquele dono da cafeteria, né? Por que que o café do lado, às vezes tem mais gente, o seu café não tem? Ah, porque não tem um sorriso, às vezes, nos lábios das pessoas que estão atendendo. É o óbvio, porque às vezes a sua vitrine, ela tá feia, ela tá antiquada, porque às vezes você não comprou a lâmpada do luminoso. Ah, mas isso é inovação? Isso é gestão da inovação. É você se reinventar e colocar processos todos os dias através de coisas que vão fazer a diferença para as pessoas. Né? E fazer a diferença é aquilo que as pessoas vão perceber como relevante. O que é relevância? Relevância é aquilo que me importa. Então, eu gosto muito de café, tá, gente? Vocês podem me convidar para ir para suas cidades, para dar as aulas ou falar, mas sempre lembre que eu gosto muito de café. E eu sempre uso um exemplo que é o seguinte: eu frequento muitos cafés de aeroporto e normalmente eles são muito ruins. E eu sempre reclamo muito desses cafés. E às vezes eu utilizo um ou outro como parâmetro. E tinha um café numa determinada cidade pequenininha que eu sempre tinha que voar todos os domingos à noite a trabalho, quando eu era diretora da Cargill. E esse café tinha uma pessoa muito simpática e só tinha um avião que chegava naquela cidade, naquele dia, no domingo à tarde. Ele chegava, então o café só abria naquele horário. Mas o café sempre estava super quentinho, bem tirado, era um café de coador muito gostoso, a pessoa sempre era muito simpática e sempre me atendia muito bem. E em um determinado momento, num determinado dia, eu cheguei e tinha uma outra pessoa atendendo, o café estava meio passado, meio queimado, não tinha mais a bolachinha que sempre me acompanhava, que a outra pessoa deixava. E eu falei, o que aconteceu com o café? Ah, ele foi vendido, a gente mudou de dono. Eu falei, cadê a bolachinha? A gente não serve mais. E eu falei, você não vai servir para mim? Aí ele falou, não. Eu falei, puxa vida. E aí eu falei, que chato isso. No outro domingo, eu olhei e tinha uma vitrine com uns docinhos super legais. E eu falei, eu não vou mais naquele outro café, não. E eu mudei de café. E durante 2 anos, eu frequentei com um ticket médio, de R$10, porque eu comia sempre um pão de queijo, eu frequentava um outro café. E passei a usar uma outra cafeteria. E aquela cafeteria, que era antiga, que foi vendida por um outro dono, ela, para mim, literalmente, ela morreu no meu contexto, no meu ticket médio e no meu dia a dia. Ou seja, eu passei a usar uma outra marca, um outro serviço. A inovação para o empreendedor e para o pequeno empreendedor, ou para uma empresa média, ela é fundamental. Como é que você começa do início? Deixando a sua porta aberta para os seus consumidores, ouvindo reclamações, colocando, às vezes, uma linha que pode ser você mesmo, aliás, é melhor, você mesmo escutando. Marta, Vamos lá. é o seguinte, uma pergunta aqui que foi do Michael. O Michael perguntou referente aos baby boomers. Quando a gente está num ambiente organizacional onde há representantes dessa geração, né, dos baby boomers, é muito difícil ter essa inovação. Qual que é a melhor saída, então, para conseguir convencer eles que a inovação gera novos resultados para o ambiente de trabalho? Você está querendo me chamar de velho, né? Então, os baby boomers são os grandes empecilhos da inovação. Vamos lá. Olha, eu conheço um monte de baby boomer que ele é inovador, e conheço um monte de millennium, de Y, de Z, que não é. É modelo mental. Mas eu entendi a tua pergunta assim. O baby boomer, por tradição, até porque ele veio, né, de uma geração de produção em massa, de comunicação em massa, ele acaba tendo uma participação
talvez como um consultor hoje, ou um conselheiro, alguns com mais medo de sair da zona de conforto, outros a fim de inovar muito. Tá? Eu conheço alguns baby boomers que são extremamente inovadores. Eu sou uma baby boomer, tá, gente? Então, assim, e eu justamente fui a pessoa que interpelei no momento que precisava sair à frente ou inovar. Mas isso faz também com que a gente pense em por que às vezes o baby boomer é um trava-roda, que a gente chama, ou né, uma pessoa que trava os processos. Como é que você vai convencer o baby boomer? Colocando ele ao seu lado e discutindo com ele as vantagens que se ganha com essa inovação. Se ele tem a cabeça fechada, ou se ele não está entendendo uma determinada linguagem, que às vezes é comum também, né? Principalmente a linguagem da tecnologia hoje, cabe a você, eu acho que dialogar e tentar trazer ele para o seu lado, porque ele deve ter um monte de experiência bacana e um monte de coisas legais do passado que pode te ajudar a justamente ultrapassar algumas das barreiras que ele já ultrapassou no passado. Como eu falei que a inovação muitas vezes ela é uma ressignificação, o baby boomer às vezes vai dizer assim, né, putz, isso aí já foi feito aqui, né, frases, isso aí, ó, nem tenta, isso já foi tentado uma vez, duas, três e nunca deu certo. Mas como é que foi tentado? De que forma que foi tentado? Pergunte para ele, mas traga ele por perto. Eu acho que a grande vantagem de você, né, pelo menos eu vejo, de ser baby boomer hoje, é eu poder fazer aquilo que eu não conseguia fazer há um tempo atrás, a inovação que eu não conseguia porque eu não tinha meios. E hoje eu tenho meios, hoje eu tenho os meios, eu tenho tecnologia, eu tenho os milênios, os Y e os Zs me ajudando. A minha equipe hoje basicamente tem 21 anos. Alguns têm 17, 18, 19, mas assim, basicamente as pessoas que trabalham comigo na minha equipe têm 21 anos. Agora, eu acredito que é essa cocriação, dessa forma que a gente tem entre o que vocês têm para trazer de novo e o que eu tenho de experiência para te trazer, que é aquilo que faz a ponte, né? Essa conexão entre o velho e o novo. A jornada percorrida, aquilo que eu tenho de experiência com aquilo que você tem de experiência. Eu acho que são línguas diferentes, tá? Eu acho que a única forma que tem hoje, que você tem, né, de utilizar o baby boomer é dialogando e falando, olha, eu tenho algo que vai te interessar, porque você está e faz parte deste momento. É inseri-lo no contexto, contando para ele o porquê que é legal essa inovação, por que ele pode fazer parte dessa inovação. Porque, é claro, se você tiver que explicar que ou ele inova ou ele morre, aí a gente já vai lidar com conflitos, que também é muito comum. Você lidar com barreiras mais, né, que geram mais conflitos e que às vezes existem. Mas se você não precisar entrar nos embates ou naquilo que a gente chama, né, de conflito tempestuoso, eu acho que você pode trazer a pessoa para o seu lado. O baby boomer, eu acho que ele está um pouco vacinado com algumas coisas, e muitos desencantos vieram da reengenharia, do primeiro boom, que é a bolha, né, de tecnologia. A primeira bolha não deu certo, alguns desses baby boomers investiram, eu mesma fiz um investimento que não deu certo. Alguns desses baby boomers estão para se aposentar e estão com medo de perder o seu último ano de aposentadoria. Gente, é vida real como ela é. Não tema o baby boomer e eu acho que é assim, vê o que ele pode te ajudar, vai pedir ajuda, torne ele seu conselheiro. Eu hoje sou conselheira e mentora de um monte de baby boomers de startups, de pessoas que têm 20 e poucos anos. E de baby boomers também, e eu tenho meus conselheiros baby boomers também. Eu acho que a barreira do baby boomer, ela está na nossa cabeça também. Eu acho que diálogo resolve tudo, viu? Claro, se ele for, né, assim, não deixar, não quiser mais nada, aí desiste dele, vai procurar outro cara, mas assim, eu acho que a melhor forma é você tentar dialogar com ele. Ótimo.
podemos dizer que a gestão da inovação consiste na criação de condições para que ocorra um processo contínuo e permanente de produção de inovações? Sim, se você tratar como gestão de inovação, sim, ou seja, gestar a inovação é você ter esse processo contínuo. Para isso, você vai fomentar essa inovação diariamente, mensalmente, enfim, na cultura da empresa, ou seja, você vai fazer com que as pessoas tenham esse comportamento mais próximo à inovação. Sim, aí como ela colocou gestão, fica legal, eu acho que é isso sim. A gestão, ela pode ser a forma de alimentar esse processo contínuo de inovação, né, de inovar no seu modelo de negócio o tempo inteiro, de se reinventar. Maravilha. O Rafael fez a seguinte pergunta. No ponto de vista da Marta, como se deve envolver clientes e fornecedores no processo de inovação das empresas? Como se deve? Implementar o cliente e o fornecedor nesse processo de inovação. Ah, ok. Bom, eu acho que deve ser colocado, primeiro eu acho que todos devem saber como que é o processo de inovação na empresa. Digamos que não exista esse processo dentro da empresa. De uma forma muito simples, é conversar com as pessoas e colocar essas pessoas em contato. Então, seja ele colaborador, fornecedor, um parceiro, né? Você colocar essas pessoas e falar, olha, eu estou em busca de inovação na minha empresa. Você tem algo que você pode trazer para que eu possa melhorar? Porque isso é uma cadeia de valor, né? Na medida que eu tenho a inovação como um processo, usando o meu fornecedor, o meu colaborador, eu posso crescer através deles e com eles. E assim eles também crescem. É claro que aqui a gente está falando, às vezes, de uma gestão de inovação mais sustentável. Mas o que é importante é que você tenha esse momento com o seu colaborador e fornecedor, explicando para ele que você tem o desejo de inovar, que você já tem um processo, ou se você não tem um processo, você quer chamá-lo para fazer parte. E aí isso se dá através de conversa. Eu falo que assim, é o convite para tomar café, né, que eu chamo. Eu convido essa pessoa para tomar café, esses colaboradores, esses fornecedores, e vou transmitindo as informações que eu quero e perguntando outras que eu necessito. Então, por exemplo, problematizando. Como que eu coloco o problema, né, um determinado problema, para esse fornecedor ou para esse colaborador? Então, digamos que eu precise inovar num determinado serviço, ou que eu tenho um problema de uma meta que está muito abaixo, né, daquilo que eu precisaria, como que você, fornecedor, pode me ajudar a obter, né, uma inovação ou melhorar o meu negócio através de algo que seja diferente do meu concorrente? Eu acho que essa é uma forma, ou seja, é trazendo as pessoas para se você tem muitos, né, para perto. Se você tem muitos fornecedores, você prioriza quais são os seus principais fornecedores, quem são os seus principais colaboradores. É difícil quando você faz com empresas muito grandes, tá? Se você tem 100 mil fornecedores, empresas que têm muitos fornecedores pelo mundo inteiro usam a internet, como a gente está usando, mas se você quer fazer isso pessoalmente, mostrar, eu acho que transmitindo através da comunicação, que pode ser, então, intranet, vídeo, artigos, convidando. A Procter & Gamble faz isso, tá? Ela traz seus fornecedores para perto, e seus colaboradores, e aqueles que nem são colaboradores e fornecedores ainda. Eu acho que essa é a forma mais fácil, trazendo. Você não precisa montar uma plataforma de tecnologia como a Procter. É claro, a Procter é bacana, mas se você não tem esse processo, faz hangouts assim, como vocês. É simples, né? Sim. Ótimo, Marta. Agora a pergunta do Eduardo Augusto. Inovar dentro de uma empresa com líderes conservadores, para mim que sou jovem, é um baita desafio. Como eu posso lidar com esse tipo de dificuldade? Ok, volto para a pergunta lá dos baby boomers, né? Então, voltamos para os velhinhos, com acima de 50 anos. Então, vamos lá.
As pessoas com mais idade, mais tempo de casa, tendem a ser mais conservadoras. Não significa que elas são mais conservadoras. Mas existe sim uma tendência ao conservadorismo, porque a gente vai perdendo um pouco a vontade de arriscar, né? O arquétipo do explorador e do rebelde fica menor. A gente é mais rebelde, mais explorador quando a gente é jovem. É uma coisa que eu prometi não fazer comigo, é sempre ser rebelde, sempre ser exploradora, porque senão eu vou perder meu lado inovador. Então, assim, como é que você vai inovar nessa empresa? E eu sei que é difícil. Eu vou repetir, assim, as poucas palavras, mas dialogando com essas pessoas, mostrando que ele está com você. Ele não está contra você e que você não está contra ele. Se ele for muito reticente, se ele for muito difícil, tiver um temperamento muito complicado, eu acho que é importante aprender a lidar com conflitos, porque é importante também ouvi-lo, né? Muitas vezes ele vai te trazer um lado que às vezes você ainda não passou, ou que você ainda não viu. Então é tentar ver que lado que ele está explorando, que pode ser interessante para você aprender e falar, olha, eu quero aprender com você, mas eu tenho também uma outra ideia, como é que a gente pode construir juntos? Se ele for mesmo assim, né, uma pessoa reticente à mudança, eu acho que aí você vai ter que procurar outras pessoas para te ajudar. Existem empresas que você às vezes trafega praticamente sozinho na inovação. Eu chamo, não, na verdade quem chama é o livro. Esse livro, As 10 Faces da Inovação, fala do saltador de obstáculos. Muitas vezes você tem que ser um saltador de obstáculo. Você tem que passar por cima. Passar por cima não é você ser antiético e muito menos passar por cima da pessoa. É você tentar achar uma forma de ultrapassar essas barreiras e as barreiras que esta pessoa está colocando. Tá? Se a barreira for financeira ou se for de processo, ache uma forma de colocar isso em prática, demonstrando primeiramente para ele que é possível fazer. Tá? Eu falo que assim, tenta fazer um beta e mostrar para ele, olha, eu queria compartilhar com você que dá para fazer, mas eu quero teu aval, eu quero teu endosso, eu quero tua experiência. Para a pessoa que é mais velha, às vezes, você vai ter que trabalhar um pouco com a vaidade, dependendo do caso. Não porque ela é mais velha, mas porque ela aprendeu, às vezes, muitas coisas ao longo da jornada dela, e essa vaidade dela precisa dar um pouco de autoestima. Às vezes a estima dela está baixa. Eu falo que a gente tem que trabalhar um pouco com psicologia também. A psicologia aí é você trazer um pouco aquilo que ele tem de bom para compartilhar com você e aí você colocar ele junto no processo. Mas eu acho que basicamente é isso. Agora, é claro, se nada der certo, salta o obstáculo. Salta o obstáculo dar uma volta, tenta dar o entorno para conseguir o que você quer. De novo, lembrando da ética, tá? Porque ética é tudo. A tua reputação ao longo da sua vida é o que você tem de mais valioso, né? Então, não esqueça disso. Ótimo. Para finalizar, Marta, a última pergunta, deixamos essa de propósito, porque eu acho que é uma ótima pergunta para a gente finalizar. Vamos lá. Podemos considerar, então, depois desse nosso bate-papo, a inovação como sendo uma das ferramentas essenciais para a sobrevivência das organizações? Sim, é uma ótima pergunta. Eu quero transformar a palavra ferramenta em processo, tá? Porque existe uma diferença entre ferramenta e processo. Eu posso utilizar a inovação como uma ferramenta para inovar, ou seja, eu uso ferramentas de inovação. E eu posso usar o processo de inovação para me perpetuar. Tá? Isso vale para todos nós, como futuros profissionais, gestores de negócios, como educadores, como pessoas, como cidadã, né? Eu como cidadã e cada um de nós como cidadãos desse país, a gente pode e deve inovar o tempo todo. E a inovação, aí ela tem um ponto que é importante, eu acho que deixar registrado, que eu não falei até agora, que é o seguinte,
Quando você é inovador, você é um inconformista. Não significa que você tenha que ter tudo perfeito, porque se você quiser tudo perfeito, provavelmente você vai demorar muito para ter uma inovação. Tá? A inovação com qualidade, ela é o mínimo que eu posso oferecer, com qualidade percebida para os meus produtos. Então, aquilo que eu prometo, eu tenho que entregar. Mas tem um inconformismo no perfil do inovador, que ele é importante estar presente o tempo todo. E é por isso que eu não chamo, tá, de ferramenta, eu chamo de processo. O processo é o de sempre querer fazer algo melhor, mas que seja percebido como o melhor para aquele público que eu quero falar. Ou seja, se é educação, se é um blog, se é um artigo, se é um produto, seja lá o que for, é importante que você sempre esteja inconformado e faça mais perguntas. Por isso que vocês fizeram mais perguntas. Porque vocês não se conformam. Vocês são jovens inconformistas. E o jovem que está sempre inconformado, ele quer saber mais. E eu acho que esse é o moto perpétuo do inovador. É o tempo todo estar inconformado com as coisas. E quando você está inconformado, você quer mais coisas novas. Eu tenho uma última dica que é assim, tenha um caderninho na mão das coisas mais absurdas. Aí, Gleice, se você se considera meio louca, às vezes meio doida, eu tenho um caderninho que eu anoto todas as coisas para os próximos 50 anos, que provavelmente eu não vou estar viva, né, gente? E esses próximos 50 anos, eu coloco as coisas mais bizarras e as coisas mais loucas que vão acontecer no futuro, que eu não sei se eu vou ver, mas que alguém vai ver. E esse caderninho, antes de morrer, provavelmente vai ser publicado. Então lá tem coisas assim do tipo, a vacina para as cáries. Olha que legal, a gente não precisaria, coitado dos dentistas, mas os dentistas cuidariam apenas da parte estética. Depois tem um avião que nunca mais vai ter turbulência, porque eu morro de medo de voar, gente, há anos. Eu voo muito de avião, mas eu tenho muito medo de voar. E aí, assim, num futuro que talvez seja distópico, ou talvez isso nunca aconteça, o meu mundo perfeito, as pessoas vão poder se conectar a qualquer hora, porque a gente vai precisar dormir apenas 2 horas. A gente não vai precisar dormir tanto quanto a gente dorme hoje. E os alimentos, a gente vai poder desfrutar dos alimentos, alguns são alimentos que vão nos dar a sensação, né, de ser prazeroso. E a gente só vai comer quando a gente quiser mesmo, e coisas muito boas, sem agrotóxicos, sem ser sintético, coisas que sejam boas para o nosso organismo. A gente não vai precisar mais matar animais, porque a gente não vai precisar mais de carne. Enfim, tem várias coisas nesse meu mundo distópico, ou sei lá o quê, que eles estão registrados no caderninho. Quando eu olho para trás e vejo alguns desses registros nos meus diários, eu vejo que algumas das coisas já aconteceram. Que é uma dessas, que a gente está conectado em real time, aqui e agora, conversando com pessoas de verdade, que não são robôs, e robôs vão ser legais. O robô vai estar limpando a minha casa enquanto a gente está aqui batendo papo. Mas talvez eu possa, né, ter um café aqui na hora e tomar um café com vocês e sentir o cheiro do seu café, Marco, o cheiro do café da Maria Almeida e o cheiro de cada café, e vocês também vão poder sentir o meu. Gente, é tudo meio uma brincadeira, mas também é uma verdade, tá? Eu tenho meu caderninho de verdade, e esse caderno eu coloco o futuro inovador que eu acho que um dia vai acontecer. Muitas coisas não vão acontecer, mas eu acredito que algumas coisas vão acontecer, talvez até em menos tempo. E a verdade é que eu recomendo que é isso. Sejam um pouco loucos, façam um pouco essas coisas de sonhar, né? Essas coisas de sonhar é escrever os seus sonhos nos caderninhos, e seja lá onde for, e compartilhar essas ideias para que as pessoas possam também ser inspiradas com as suas próprias ideias, né? E eu acho que é isso, gente. Foi um prazer estar com... Imagina! Sem palavras aqui para agradecer, Marta, a sua presença. Fantástica. Quero café pessoalmente. Quero ir para Belém do Pará.
Olha que o segundo workshop já vai ter a sua presença, hein? Convidem para ir numa faculdade, Com ou se for certeza. faculdade, pode ser em algum lugar para a gente ter um espaço para conversar, comparar. Marta, Certo. muito obrigado pela participação. A gente agradece mesmo porque você foi uma convidada muito esperada por todos nós. Obrigada. O público já está dando um feedback para a gente, a galera está gostando muito, e isso é muito importante. A gente quer agradecer a sua presença, a gente quer agradecer a presença do público. Ela que tá merece palmas. E Ah! então, até a próxima, Marta. A gente não quer perder o seu Vamos lá, contato. gente. Você fala. A gente quer manter a parceria com você. E até a próxima. Até Até a mais. próxima, gente. Boa noite para todos vocês e ótimo domingo, viu? Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Igualmente. Tchau.